Olá, pessoal. Bem-vindos de volta a mais uma aula dessa sequência de aulas de sequências e séries numéricas, né? Entrando agora, pelo que eu acabei de ver aqui, na nossa 17ª aula dessa playlist para falarmos de teste da divergência para sequências. Como eu falei para vocês, a gente vai começar com umas sequências de testes. Ainda falta eu falar de um caso especial de uma série. A gente falou de duas séries especiais, que no caso é a série harmônica e a série geométrica. Até então, tem mais uma série para ser falada ainda, mas até eu poder falar dessa série especial, eu preciso falar de mais dois assuntos para poder chegar nessa tal de série P, que é essa série que a gente vai trazer numa aula, determinada aula. Então, nesta aula de hoje, antes de eu começar a apresentar a bancada, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Lá na aula 10 da playlist, dessa playlist de sequências e séries numéricas, eu trouxe um teste de divergência para sequências. Aqui eu vou trazer um teste de divergência para séries. Lá na aula 10, esse teste que eu chamei de teste de divergência para sequências, ele falava que, dada uma sequência, ao tomarmos duas subsequências com limites distintos, ok? Ou tomar uma subsequência cujo limite vai para infinito, então a sequência diverge, ok? Ele era chamado de teste da divergência para sequências. O que eu vou mostrar aqui para vocês é o teste da divergência para séries. Quando que eu garanto, qual é um dos resultados que garante a divergência de uma série, ou seja, ela não é convergente. Então, bora começar a apresentar aqui a bancada para a gente poder chegar nesse resultado. A princípio, a gente vai pegar um teorema, tá certo? E a gente vai entender esse teorema para aí sim eu entrar no bendito teste, tá certo? Da divergências para série. Pessoal, esse teorema que está aparecendo não é ainda o teste da divergência. Não é o teorema que garante a divergência de uma série. É em cima dele que eu vou chegar no teste da divergência. Então, primeiro vamos entender esse teorema, que é a partir dele que vai surgir o teste da divergência, tá? Para séries. Se uma série ela é convergente, que série? A série é a soma dos termos de um certo AN. Lembra da primeira aula nossa de série, que é a 12ª aula dessa playlist. Como que a gente cria uma série? Eu pego uma sequência AN e eu somo os termos dessa sequência AN. Crio a série S. Então, uma série, ela pode ser convergente ou divergente. Se a série é convergente, o termo AN, quando vai para infinito, ele é zero. E aqui agora começa a fazer um pouco de sentido quando uma série ela é convergente. Por quê? Eu tenho um exemplo aqui que vai ficar mais claro isso, mas eu já vou verbalizar. Vocês há de concordar comigo que como uma série soma infinitos termos, é de se esperar que à medida que eu vou somando os números mais ao infinito, eu esteja somando zeros, certo? Porque esta soma aqui, ela é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais AN mais AN mais 1. Como eu estou somando vários valores, à medida que... Não é a soma indo para infinito, tá, gente? Não é a soma. Não estou pegando a soma. Eu estou pegando esse AN aqui, ó, o AN. Se esse AN for para zero, lá no infinito, o AN, quando N explode para infinito, ele vai ser cada vez mais próximo de zero. E se o teorema está garantindo que se essa série é convergente, necessariamente tem que acontecer que os AN estão cada vez mais próximos de zero para que essa série seja convergente. Ou seja, uma série ela é convergente, então este cara, isso aqui é um teorema que garante, eu não vou demonstrar, só vou mostrar através de um exemplo, que o limite do termo geral aqui dentro vai a zero. Por exemplo, ó, eu peguei esta série aqui, a famosa série geométrica que a gente já viu tanto na aula 12, que foi a primeira aula de séries que a gente intuitivamente viu que dava 1, a gente sabe que essa série dá 1, certo? E na aula 15, que foi a aula de série geométrica, a gente provou que essa série aqui, ela soma, é convergente e dá 1. Então a gente já sabe que esta série é convergente e que ela dá 1, mas eu não quero aqui agora estudar a soma dela. Eu já sei que ela é convergente. Eu só quero mostrar para vocês que, se eu sei que a série ela é convergente, eu mostro que o AN, que é o cara que está aqui dentro, vai para zero. Nesse exemplo em particular aqui, quem é meu AN nesse exemplo particular? O meu AN ele é 1 sobre 2 elevado a N. Tá vendo? Ó, como essa série é convergente, o limite desse cara vai a zero. Ok?
Como que eu fiz isso daqui para mostrar para vocês? Ó, eu abri os famosos valores que a gente já tratou na aula 12, na aula 15, eu estou trazendo aqui nessa aula 17 também. O que é o S1? Pessoal, o S1 é o A1. O S1 aqui é aquela soma parcial, tá? É a soma dos N primeiros termos dessa série. Vamos lá. Eu não identifiquei aqui, eu não sei se tem essa necessidade, mas nem precisa. Aqui acho que agora você já tem condições de entender que esse cara é o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5. Concordam? Então, aqui no caso, a 1 sobre 2 elevado a n é 1 sobre 2 elevado a n. Quem que é A1? A1 é meio. Quem que é A2? É 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. Quem que é A3? É 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8. Então, aqui ó, é A1 mais A2, mais A3, mais A4, mais A5, ou seja, é a soma dos ANs, que é o que está aqui na nossa teoria, como sempre aparece no padrão. Perfeito? O que eu fiz aqui? Quem que é S1? S1 é só o A1. O S2 é o A1 mais o A2. Né? Tô lá naquela parte do SN, da soma parcial. Mas A1 mais A2 é meio mais 1 quarto. Pessoal, meio mais 1 quarto são 3 quartos. 3 quartos é 3 dividido por 4, que é 0,75. Então, aqui já está a soma de A1 mais A2, deu 0,75. Repito isso para todos esses outros que aparecem aqui. O que é o S3? O S3 é o A1 mais A2 mais A3, que é meio mais 1 quarto mais 1 oitavo. Isso vai dar 7 oitavos, que é 0,875. Ok? Então, aqui está os valores que a gente tem de A1 mais A2 mais A3, dá 0,875. E aí eu vou aumentando, S4, S5, S10, S20, S25. E a gente já viu lá no primeiro resultado que quando eu pegar S1, S2, S3, S4, S5, eu pegar o Sn e explodir ele para infinito, a gente sabe que a soma está indo para 1. A soma está indo para 1. E a gente provou na aula de série geométrica que esta soma é igual a 1, ela vai para 1. Ó, aqui, ó, à medida que a gente vai somando A1 mais A2, mas eu vou pegar o S25 para finalizar. A1 mais A2 mais A3 até o A25, se eu somo os 25 primeiros termos, esta soma dá 0,99997, certo? Esse valor do S, a soma está indo para 1. Só que quem eu quero dar destaque é o último termo, é o AN do problema. Ó, é esses caras aqui que eu quero dar destaque. Se a série é convergente, eu sei que ela é convergente. Se a série ela é convergente, então o AN vai para 0. Dá uma olhada aqui comigo, pessoal. Nesse caso aqui não tem graça porque o A1 é o próprio S1, então é meio. Quem que é o A2? O A2 é 1 quarto. 1 quarto é quanto? É 0,25. Eu estou focando agora no último termo, no AN. Ó, eu estou focando no AN. Eu quero fazer o limite do AN daqui a pouco. Tá certo? Dá A3. Ok? Aliás, o A2 dá 0,25. Quem é o A3? O A3, está aqui a fórmula, ele vai ser 1 sobre 2 elevado ao cubo. 1 oitavo é 0,125. E assim eu vou continuar isso para os próximos termos aqui, para que vocês entendam o que é a ideia de que quando eu sei que ela é convergente, o último termo vai para 0, tá certo? Esse daqui, os dois, então, quando o n é 2, dá 0,25, para esse exemplo, né? Estou usando um exemplo particular para mostrar que vale o resultado. O A4, que no caso seria 1 sobre 16, eu tenho marcado aqui, ele dá 0,0625. O A5, que é 1 sobre 2 a quinta, então é 1 sobre 32, ele dá 0,03125. O A10, que vai ser o que eu vou colocar aqui, é o 0,009765. E ó, só para não ficar apertado aqui, eu vou pegar o A20 e o A25 e eu vou colocar eles aqui embaixo. Ó, quanto que dá o A20? Pessoal, o A20 ele é igual a 1 sobre 2 elevado a 20. Isso aqui já dá muito próximo de zero. É 0,00 o A20, tá? O A20, ok? O A20, não a soma. A soma de A1 mais A2 mais A3 até o A20 dá 0,99999. Mas o A20 dá quase zero. Ó, a cada vez que eu aumento o meu N, eu tenho 1 sobre 2 elevado a N. Então, é 1 sobre 2, meio, 1 sobre 2 ao quadrado, quarto, 0,25 e assim por diante. 1 sobre 2 elevado a 20, eu nem sei quanto que é, mas é 1 sobre um número muito grande que dá muito próximo de zero já. Ou seja, vocês perceberam que o A20 está próximo de zero,
o A25 também estará próximo de zero, porque isso daqui é 1 sobre 2 elevado a 25. Isso aqui é muito próximo de zero, porque é um número, 1 sobre um número muito grande. Então, isso está próximo de zero. Ou seja, se eu sei que a minha série é convergente, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ao se calcular o limite dele, eu sei que dá zero. Ok? Só que esse resultado, do jeito que ele está aqui, ele é um resultado, eu não vou dizer inútil, já acabei falando a palavra, mas ele é desnecessário. Do jeito que está. Sabe por quê? Qual é o foco do nosso trabalho a partir de agora, desde a aula de séries? É testar se uma série ela é convergente ou divergente. Pera lá, se você já sabe que a série é convergente, pouco te importa saber se o limite de AN vai a zero. Porque olha o que o resultado está falando. Se a série é convergente, ou seja, se é verdade que a série é convergente, então também é verdade que o limite de AN, ou seja, esse cara, vai a zero. Ou seja, o termo geral da série vai a zero. Mas aí que está o problema. Você tem que partir do pressuposto, da hipótese, você tem que partir como verdade de que a série é convergente. Mas peraí, o que a gente quer descobrir é justamente se a série é convergente ou divergente. Se eu já sei que ela é convergente, esse resultado ele não vai me ser útil. Tá claro isso? Aí tem gente que pensa assim, professor, então vou fazer o seguinte, vamos calcular o limite de AN, e aí se ele der zero, a gente garante que a série é convergente, que é o que a gente fala, recíproca, né? Bom, se isso aqui é verdade, então o teorema está garantindo que isso aqui é verdade. Mas se isso aqui é verdade, eu não tenho mais o que fazer, porque é justamente o que eu estou querendo estudar. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário, a recíproca. Limite de AN é zero. Eu vou lá, pego uma série, cato o cara daqui de dentro, ele dá zero. Aí eu penso, se deu zero, então quer dizer que a série é convergente. Falso. A recíproca desse teorema não é verdadeira. A recíproca, pessoal, é o seguinte, se a série é convergente, o limite de AN é zero. Recíproca é, se o limite de AN é zero, é verdade que a série é convergente? Falso. Tá? A recíproca não é verdadeira. Ou seja, a gente pode ter uma sequência cujo limite é zero, mas com uma série divergente. E aí, aqui está um exemplo já para vocês, para a gente chegar, então, no teorema. Por exemplo, lembra da série harmônica da aula passada? Da aula anterior, esta, aula 16? Se você pega a sequência 1 sobre n, esta sequência converge a zero. Ou seja, vou até colocar aqui, ó, limite de AN quando n vai para infinito dá zero. Mas a série do 1 sobre n diverge, porque isso aqui é a série harmônica. Ou seja, se a série é convergente, teorema que eu comecei a aula, o limite de AN é zero. Mas se o limite de AN é igual a zero, a série ela pode ser convergente, ela pode ser divergente. Ou seja, a recíproca não é verdadeira. Aí vocês podem estar se perguntando, então, por que diabos eu precisei daquele teorema? Porque, assim como eu expliquei lá na aula 10, existe, do ponto de vista lógico, rascunho aqui agora. Se o P implica que, ou seja, se a verdade P leva numa verdade Q, se a série é convergente, por uma verdade, imagina que teu P é isso. Então, famosa implicação, o limite de AN é zero. P implica que não me serve para nada, mas eu sei que do ponto de vista lógico, não que também leva no não P, a famosa contrapositiva, certo? Se o P leva no Q, se o P é uma verdade, leva numa Q verdade, não importa quem sejam as verdades P chegando na verdade Q, é sempre verdade que o não Q também levará numa verdade de não P. Agora, o meu Q é o limite de AN igual a zero. E aí é onde que entra o teste da divergência. Se Q é limite de A igual a zero, o que é não Q? Não Q. Se o meu Q é limite de AN igual a zero, o não Q é falar que o limite de AN é o quê? Diferente de zero. Ou o limite de AN não existir. Pode ser essas duas situações. Por quê? Quando que um limite é igual a zero? Quando ele é diferente de zero, ou se o limite não existir, ele também não é zero. Então aí tem uma questão de raciocínio também. Se uma dessas duas coisas acontecer, então acontece o não P. Mas o que é o P? O P é ela ser convergente. O não P é que a série é não convergente. Mas não convergente não existe essa palavra, e a gente traduz isso para
divergente. Moral da história, eu acabei de criar com vocês o teorema da divergência ou teste da divergência para séries. Esse sim é interessante. Por quê? Eu não quero saber se uma série é convergente ou divergente. O que eu faço? Pego o AN aqui, calculo o limite dele. Se o limite deu zero, o AN que está dentro da série, o termo geral da série, lá, o carinha que está dentro da somatória, pego ele, calculo o limite dele. Se deu zero ou o limite não existir, que é a mesma coisa de ser infinito, ou não tiver como calcular o limite, certo? Aqui, no caso, é o limite de uma sequência, tá, gente? Porque, ó, eu pego o AN, é o termo geral. Eu pego esse cara, calculo o limite. Não deu certo o limite, então, não deu certo, ou deu diferente de zero, não existiu, não deu certo, é ótimo, não existiu o limite, ou o limite é diferente de zero, então eu garanto que a minha série é divergente. Ou seja, vamos construir o problema? É isso aqui, ó. Eu vou pegar a série AN, N variando de 1 até o infinito, e aí eu vou pegar esse cara daqui de dentro, ó, e o que eu vou fazer com ele? Eu calculo o limite de AN com N tendendo ao infinito, certo? Se o limite desse AN, é o que está no teorema, se o limite desse AN deu diferente de zero, não importa qual é o número aqui, tá? Ou não existe o limite de AN, pessoal, não existir limite de AN pode dizer que o C seja infinito, tá certo? Vamos supor, imagina que aqui seja a soma de seno de N. A série, a somatória de seno de N. Então, o meu AN vale seno de N, certo? Limite de seno de N não existe. Por quê? Porque a seno, ela fica subindo, descendo, é um monte de bolinha que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ou seja, ela não converte para lugar nenhum. Tá claro? Então, esse limite não existe. Pode dar infinito também. Então, eu garanto que se uma dessas duas coisas acontecer, esta série aqui, com N variando de 1 até o infinito do AN, ela é divergente. Aí vocês devem estar se perguntando assim, né? Mas, professor, então só esse resultado seria muito lindo da vida, né? É, falso. Sabe por quê? Você acha que às vezes é fácil calcular esse limite desse AN? Às vezes é o cão por dentro do mato para a gente poder calcular esse limite desse AN. Então, quando é possível, gravem isso, quando você perceber que é possível calcular o limite de AN de alguma forma, digamos, humanamente possível, porque limite, gente, ele tem cara e CPF, eu falo. Cada limite você trata ele de uma forma, ok? Se você pega aquele limite e você vê que seja lá o que você entende por humanamente possível resolver esse limite à mão, né? Seja lá como você vai resolver esse limite. Ele deu diferente de zero, acabou, a tua série é divergente, ok? Mas nem sempre vai ser possível resolver esse limite na mão. A gente vai pegar umas séries aqui que vai envolver fatorial, né? Aí você calcular um limite que envolve fatorial dá um pouco de trabalho. Vocês já viram isso lá nas aulas de sequência, tá certo? Então, às vezes, esse resultado aqui é quando você pega a série e pega o termo geral dela e calcular o limite de AN é algo que seja possível. E pior ainda, se o limite deu zero, acabou, o teste não serve para nada. Ele só é interessante quando ele é igual, diferente de zero e não existe o limite. Perfeito? Então, bora passar para os exemplos e assim a gente já encerra a aula. É fácil de entender esse resultado, então eu só fiz 2 exemplos, tá certo? Mostre que esta série é divergente. Pessoal, vocês sabem até agora o teste do limite da SN, que foi o primeiro teorema que a gente viu, ok? O da série geométrica, que é quando a razão está entre -1 e 1. E vamos considerar que você sabe que a série harmônica é divergente. Então, tecnicamente, de resultados, você só tem 2. Porque a série harmônica é um caso especial de uma série que a gente vai usar ela em problemas como auxiliar, certo? Então, tecnicamente, resultado você tem 2. Limite de SN e série geométrica. Agora você tem o teste da divergência como um terceiro resultado. Esse resultado aqui, nessa aula de hoje, eu vou usar o teste da divergência de séries. Não está impedido de você bater o olho para esse caso, que não é o caso, tá certo? Que não é o caso, e pensar assim, nossa, eu vou usar isso aqui série geométrica. Você não vai conseguir usar série geométrica aqui, porque você não tem número elevado a n. Essa é uma condição de você pensar na série geométrica. Ah, professor, eu tenho aqui, ó, polinômio dividido por polinômio. Então, eu posso pensar naquele limite da SN e aplicar integração... Integração não. Decomposição, até eu agora roubei. Decomposição em frações parciais.
Porque o senhor fez isso, uma que era polinômio dividido por polinômio, é n ao quadrado dividido por 5n ao quadrado, é polinômio por polinômio. Eu posso aplicar aqui decomposição em frações parciais. Não estou dizendo que você não pode, não estou dizendo que está proibido. Talvez dê certo. Eu não tentei. Sabe por que eu não tentei? Porque eu percebi que ao aplicar o teste da divergência, esse limite sairia num tapa e eu já garantiria a convergência do problema. Então, para que eu vou pensar, por mais que seja adequado, o resultado do limite da SN talvez adapte a esse problema que a gente está vendo aqui, por que eu vou sofrer fazendo aquele limite de SN, tentando decompor frações parciais, e aí substituir na somatória do SN, fazer o limite do SN, sendo que eu posso olhar para esse AN aqui e calcular o limite dele e vai dar diferente de zero. Tá certo? Ou seja, já estou dando o final desse problema. Então, esse daqui, ó, dado o AN, dado um AN. Quem que é o meu AN aqui? N ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4, basta ver que o limite de AN quando n tende ao infinito, o limite de AN quando n tende ao infinito é o limite de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Eu coloquei o n ao quadrado aqui no denominador em evidência, aquele esquema de fazer limites no infinito, tá? Você coloca como é polinômio por polinômio, no caso aqui eu coloquei a potência de maior grau, às vezes pode ser a de menor quando tem um maior e menor, enfim, é de caso a caso. Como eu falei, limite tem CPF, cada um é de uma forma, né? N ao quadrado sobre, eu resolvi desse jeito e deu certo. Então aqui vai ficar 5 mais 4 sobre n ao quadrado, né? Porque aí se eu fizer a distributiva dá 5n ao quadrado e corto n ao quadrado com n ao quadrado, então daria 4. Para que você fez isso, Bruno? Para poder cancelar o n ao quadrado com n ao quadrado. Portanto, isso daqui vai dar limite, coloquei aqui na outra linha, de n tendendo ao infinito de 1 sobre 5 mais 4 sobre n ao quadrado. Todo mundo sabe que isso daqui vai a zero quando n vai a infinito, então esse limite deu 1/5, que é diferente de zero. Logo, basta ver que donde a série AN, com n variando de 1 ao infinito, é divergente. Ok? Esse aqui estava fácil calcular o limite. Esse limite aqui não está difícil de calcular. Tá certo? Aqui agora, vamos para um exemplo 2. Esse exemplo 2 ele é um pouquinho mais fofo, mais elaborado, e eu vou recorrer ao resultado lá de sequência. Tá vendo? Tá vendo que as coisas... Porque esse aqui, tecnicamente, eu calculei o limite de uma sequência, né? Porque, lembra, quem é o AN na definição de uma série? O AN na definição de uma série é uma sequência, e a série é a soma dos termos da sequência. Então, esse aqui é o termo geral de uma sequência. Então, eu calculei limite de sequência aqui. Voltei lá para as aulas de sequência. Agora, eu quero resolver esse problema aqui. Verifique se a série é convergente ou divergente. Bom, primeira coisa, dado AN igual a raiz enésima de 2. Isso é 2 elevado a 1 sobre n. Ok? Temos... Vamos lá, vou fazer diretão aqui, depois qualquer coisa eu floreio ele mais. Quem que é o limite de n tendendo ao infinito do AN? É o limite de 2 elevado a 1 sobre n. Pausa aqui agora, pessoal. Eu posso jogar esse limite aqui para cima? Posso. Eu fiz lá nas aulas de sequência sobre isso daqui. Eu posso jogar esse limite lá para cima? Posso. Sabe por que eu posso jogar isso aqui para cima? Porque aqui é uma constante. O n só está dependendo desse cara aqui. O limite está indo para infinito. Aliás, o limite que depende de n, o n só está aparecendo na potência, porque aqui é uma base. Então, o limite só está lá em cima. Só que o que está por trás disso daqui, depois eu vou fazer na observação. Tá certo? É aquele resultado, eu já vou fazer direto, depois eu coloco uma observação antes de encerrar a aula, tá? É aquele resultado de sequência, entre aspas, composta com função. Foi uma das aulas de teste. Por quê? Porque aqui, ó, se eu olho como 2 elevado a 1 sobre n, eu posso enxergar a função 2 elevado a x e a sequência 1 sobre n. E aí eu estou calculando aqui o f de AN. Eu vou revisar isso com vocês na observação, tá?
Esse cara aqui, então, vai dar 2 elevado a 0, já estou fazendo direto, porque com a prática a gente já pode fazer, tá? 2 elevado a 0 dá 1, e 1 é diferente de 0. E, portanto, a série n elevado a 1 até o infinito de raiz enésima de 2, ela é divergente. Ok? O que eu acabei de fazer aqui, ó, destaque agora, acabou o problema, tá? Já provei que ela é divergente. Pessoal, o que eu fiz daqui para cá, eu vou fazer ali no rascunho para revisar o conceito de sequências com vocês, ó. Aqui é um rascunho, uma observação, já acabou o nosso problema. Mas sabe o que eu fiz ali naquela estrelinha entre uma igualdade e outra? O que está por trás é isso aqui, ó. Eu peguei uma f de x igual a 2 elevado a x, certo? E eu peguei uma sequência, eu vou chamar de Bn, para vocês não confundirem com o AN do problema original. Bn, que é 1 sobre n. E o meu problema é calcular o limite de f de Bn, ó. Lembra da história da composição? Certo? Limite de f de Bn, que é o limite de 2 elevado a 1 sobre n. Por quê? Quem que é f de Bn? Eu vou jogar a Bn dentro da f. Então, f de Bn é f de 1 sobre n. Então, aqui em cima fica 1 sobre n no lugar do x, ó. 2 elevado a 1 sobre n. Isso é o que eu queria calcular, certo? Só que a gente viu lá na aula de sequência composta com função que todas as vezes que a gente tem isso daqui é igual a f de L, onde, esse era o resultado, tá? Esse era o resultado. Aonde, primeira condição, o limite de Bn dava o L, e a segunda condição é que a função f é contínua em L. Aí a pergunta é, aquela função ela é contínua nesses valores e tudo mais? Sim. Basta você ver o seguinte, olha essa primeira condição. Primeira condição, quem que é o limite do meu Bn? Limite do meu Bn é limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre n, ó. É o meu Bn aqui, 1 sobre n. Quanto que dá isso? 0. Segunda questão, quem que é a função f de x aqui do meu problema? É 2 elevado a x. 2 elevado a x, ela é contínua, e esse aqui vai ser o meu L, tá, ó? Que é o que aparece aqui, ó, na teoria. É contínua em todo x pertencente aos reais. Essa função é a função exponencial de base 2, 2 elevado a x, ok? Em particular, é contínua no L. Em particular, ela é contínua no x igual a 0, que é a segunda condição que eu preciso ter. Se eu peguei um Bn e um f de x, fiz a composição do f de Bn de x, que é o problema que eu tenho, que eu quero calcular. Eu garanti que o limite de Bn dá um número, e que a função que eu criei aqui, que cria-se a composição, inclusive, é contínua nesse mesmo número, então eu garanto que o limite de f de Bn, que no meu caso é f de L, ou seja, que o limite de n tendendo ao infinito. Quem que é f de Bn? Tá aqui, ó. F de Bn é 2 elevado a 1 sobre n. 2 elevado a 1 sobre n é o... pessoal, no meu problema, quem que é f de L? A f de x é 2 elevado a x, e meu L é 0. Moral da história, isso é 2 elevado a 0, que é 1, que é justamente toda a história que me fez chegar aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó, o estrela tá resumido nessa folha toda aqui, ó. O estrela tá resumido nessa passagem toda aqui. Então, o motivo de eu poder jogar o limite aqui para cima tá explicado nessa estrela aqui no fundo. Beleza? Toda conta tá explicada aqui, nesse fundo aqui. Fechou? E aí, com isso, voltando agora, porque isso daqui, gente, ó, voltando aqui na folha, isso aqui é um limite de uma sequência. Eu calculei o limite da sequência, fui fazendo conta até chegar que esse limite dava 1. E agora eu voltei para o problema da série, que era esse aqui.
O limite deu 1. 1 é diferente de 0. Como o termo geral da série é o limite dele diferente de 0, então essa série é divergente pelo teste da divergência. Perfeito? Existem vários resultados que dá para você utilizar esse teste da divergência. A essência está explicado na aula. Dica: tente sempre ver se é humanamente possível resolver o limite. Se você achar que o limite é meio zoado, que não dá para você calcular ele, tenta outros testes que a gente já vai ver futuramente. A próxima aula, por exemplo, é o teste da integral. Então, é de se esperar que vai envolver uma integral aí no meio do problema. Nesse sentido, você pode utilizar esse teste da divergência se você sabe que o limite é fácil, humanamente possível, ser calculado. Se você conseguir calcular o limite, faça isso, porque é um dos testes mais fáceis que tem. Os outros, vocês já vão ver no teste da integral. É muito, muito trabalhoso. Teste da integral é trabalhoso, tá certo? Teste da razão não é difícil, mas é trabalhoso. Também tem que fazer bastante continha. Teste da raiz também tem que fazer umas contas. Alguns outros nem são tão complicados de pensar em fazer muita coisa, mas também tem as suas particularidades, como, por exemplo, o teste da série alternada, que tem 2 condições que a gente precisa testar. O teste da série integral, a gente tem que testar 3 condições. O teste da integral é um teste de convergência. O teste da convergência absoluta é outro teste. O teste da série alternada é outro teste. Esse teste chama-se teste da divergência e é o mais fácil de lidar. Então, na próxima aula, a gente já vai falar do teste da integral, que é mais uma ferramenta. Até agora, então, vocês têm 3 ferramentas para estudar convergência ou divergência de uma série. Limite de SN, que foi o primeiro resultado. Série geométrica, que tem um teste lá também, quando a razão está entre -1 e 1 é convergente, e sabe qual é o valor que dá. E teste da divergência, que é esse cara aqui. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente começa a falar de mais testes. Aguardo vocês lá, e dúvidas, é só escrever nas caixinhas aí da videoaula e a gente vai conversando nos comentários. Então, um grande abraço, pessoal. Nos vemos em breve na nossa próxima aula, 18ª aula da playlist. Um grande abraço. Valeu!